Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versos 8 e 9. Na semana passada nós falamos sobre misericórdia. Qual é o conceito de misericórdia? Qual é o risco de ser misericordioso? Por que devemos exercer misericórdia? Quais as recompensas de ser misericordioso? E na parábola do bom samaritano, qual o ensino que nós podemos tirar sobre misericórdia? Falar sobre os limpos de coração é uma bem-aventurança, porque verão a Deus. Que texto especial para nós de vivermos uma vida limpa. O desejo do Senhor é que nós tenhamos o coração limpo, o coração puro diante de Deus e diante dos homens. Jesus nos fala sobre esta pureza do coração. O coração ocupa o lugar central do seu ensino. Nós precisamos lembrar que na fé cristã, em última análise, não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento, de intelecto, mas antes é uma condição do coração. O Evangelho desvenda tudo quanto se oculta em nós. Ora, quem são esses limpos de coração que verão a Deus? Esses são essencialmente aqueles que se haviam lamentado devido à impureza dos seus corações. Lembra do que estudamos dos humildes de espírito? Porquanto a única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é o seu coração. Já pensou isso? Quão impuro é o nosso coração? Para a gente ter um coração limpo é só pelo poder de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre cada um de nós, a Bíblia nos diz em Atos 15, versos 8 e 9, que nós somos cheios com o Espírito Santo e ele purifica o nosso coração. Cremos que a evidência de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é a pureza do coração. Que ele vem e ele limpa, mesmo sabendo que no nosso dia a dia nós temos dificuldades para viver uma vida limpa. Mas pelo poder de Deus, nós conseguimos viver purificando o nosso coração. Não é totalmente limpo e isso só na glória, mas é a cada dia buscar purificar o nosso coração. Essa bem-aventurança aborda a essência da vida cristã. Esse é o alvo de todos nós, que é ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em primeiro lugar, onde a pureza deve ser cultivada? Que se deve entender por esse vocábulo coração? No sentido bíblico, o termo coração é tido como o centro da nossa personalidade. Não indica somente a sede dos afetos, das emoções, mas nas Escrituras a palavra coração envolve todos esses conceitos. O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte onde tudo se brota, se inicia, inclui a mente, a vontade e as emoções. Essa palavra considera o homem em sua totalidade. E foi precisamente essa totalidade que o nosso Senhor quis destacar. Porque bem-aventurados os limpos do coração, bem-aventurados são os puros, não meramente na superfície, mas no íntimo do seu ser, na fonte de onde emanam todas as atividades que o Evangelho fala do coração. Nós temos vários textos que falam sobre isso. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jeremias 17, 9 diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que significa então essa pureza de coração? Há um sentido no grego que se chama cátaros, que é o sentido comum, que é usado como se fosse designada para roupa suja que foi lavada. Designa o trigo que tinha sido separado da sua palha, para descrever o vinho ou leite que não havia sido adulterado mediante adição de água, e era usado em relação ao ouro puro,
sem sujeira. Um outro sentido bíblico de puro é que ela é uma devoção que não é dividida. A Bíblia diz que dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Nosso coração ele é totalmente voltado para o Senhor, para as coisas do Senhor, para o reino de Deus. Como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros, nos meus membros. Romanos 7, 22 e 23. O apóstolo Paulo fala dessa luta constante que todos nós enfrentamos, vivenciamos, uma luta de viver uma vida pura, reta diante de Deus, mas nos meus membros, nos seus membros, há uma luta interna para que nós não façamos aquilo que agrada a Deus. O coração limpo é o coração que não está dividido, mas também significa destituído de contaminação. É um coração sem mácula, íntegro, santo. O autor de Hebreus diz que seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma pureza de vida, uma pureza de relacionamentos. Quando o salmista diz que quem poderá habitar no santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses dolosamente falsos. Bem-aventurado o homem cujas motivações são sempre íntegras e sem mescla de mal algum, porque esse é o homem que verá a Deus. Salmo 24, 3 ao 5. Como nossos corações podem tornar-se limpos? Todos os nossos esforços desse tipo, que procuram atingir a autopurificação, estão condenados ao fracasso. O método bíblico é totalmente contrário a esse. É o seguinte: tomar consciência da negritude dos nossos próprios corações e fazemos a oração que Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É pedir ao Senhor que purifique o nosso coração. Lembrando que devemos chegar a Deus e Ele chegará a nós. Salmo 51, 10. E também devemos morrer a nossa natureza humana. Colossenses 3, 5. São muitos textos que nos ajudam a viver uma vida limpa, um coração puro. Há uma recompensa para ter um coração puro. A recompensa é ver a Deus. Que recompensa maravilhosa! Podemos estar na presença do Senhor. Em Jó 19, 25 a 27, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois serei revestido, este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Também Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Os puros verão a Deus. Os impuros não entrarão nos céus, como diz em Apocalipse, capítulo 22, versos 14 e 15, que diz que os impuros ficarão de fora. Agora nós vamos falar sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Já os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Nos dias de hoje, praticar a paz em tempos de guerra, em tempos de lutas, em tempos que nós enfrentamos tantas situações diversas, não tem sido fácil. Mas a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. É Ele quem nos ensina a praticar a paz. A paz é algo que agrada o Senhor. Mesmo tendo dias difíceis, Jesus disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, por guerras, lutas, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta paz nós só encontramos em Jesus. É só Ele que pode nos dar a paz.
O homem vive em constante guerra com Deus, consigo mesmo, com o próximo. Há guerras e conflitos por todos os lados. Mas desde a criação, Deus quer que haja paz na terra. Mesmo no momento que nós vivemos, o Senhor deseja que haja paz. Mas há um outro conflito que nós vivemos, os conflitos virtuais, os conflitos étnicos, os conflitos de soberba, de arrogância, conflitos que vão contra o que a palavra de Deus nos diz. Mas que paz é essa que Jesus nos dá? É uma paz que no mundo não pode ter. É uma paz que só Ele oferece e Ele foi tragado pela paz. Ele trouxe a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz Ele restaurou a paz dos homens com o Criador. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós vivíamos em guerra com Deus, longe de Deus, afastados de Deus. Mas o Senhor nos trouxe para perto. Alguns princípios para ser um pacificador. Primeiro, honre a Deus. Segundo, tire a trave do seu olho. Terceiro, converse com verdade em amor. Pratique o amor. Fale a verdade. Quarto, siga a verdade em amor. Quinto, diálogos verdadeiros. Sexto, trabalhe duro para a reconciliação. E sétimo, afaste do mal e faça o bem. Romanos diz que, se possível, nem sempre é possível, mas se possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Como nós podemos viver em paz nos dias de hoje? O irmão Orlando colocou um texto de Nelson Mandela, em que ele foi eleito presidente da África do Sul. Ele se sentou numa mesa e de repente veio alguém que tinha prejudicado muito ele. E ele não fez o que aquela pessoa tinha feito. Ele praticou a paz e buscou relacionar com a pessoa. Algumas perguntas para hoje. Primeiro, o que é ser limpo de coração? Onde a pureza deve ser cultivada? O que significa pureza de coração? Como nossos corações podem tornar-se limpos? Qual é a recompensa de ter um coração puro? Que paz é essa que Jesus ensina? Como ser um pacificador nos dias de hoje? E qual a atitude de Nelson Mandela? Um versículo para a gente memorizar. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vive em paz, tenha um coração puro, porque podemos ver o Senhor. Que Deus te abençoe, te ajude, nos ajude a vivermos mais perto do Senhor e mais longe deste mundo. Fiquem na paz do Senhor.